Dólar em alta, bolsas em queda. Esse é um movimento que nós temos assistido nas últimas semanas nos mercados, né, pessoal? E agora, o que fazer? Esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes de começar, dá um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? Se a gente pegar setembro, né, até pregão de hoje, 1 de outubro, o que a gente tem assistido é movimento de dólar em alta e bolsa, né, o Ibovespa, nosso principal índice aqui, em queda, né? E alguns pontos são relevantes. Mas e agora, né? O que a gente precisa analisar? Por que esse movimento está acontecendo, né? E quais são os próximos pontos que o investidor precisa monitorar de perto, tá? Vamos começar pelo dólar, tá? O dólar hoje fechou no nível acima dos 5,65, tá? Quase na máxima aí, histórica. Mas por que esse movimento de alta, né? O que a gente está assistindo? Bom, primeira coisa, né? Eu vou mostrar aqui para vocês esse gráfico aqui que mostra o movimento das moedas dos emergentes, tá? Então eu peguei aqui o dólar, tá? Que é a mais escura aqui, a linha preta. Essa mais amarelada é o peso mexicano. O mais vermelhinho aqui é a moeda da Rússia, tá? É o rublo. E o roxo, tá? Esse mais azulado aqui é a moeda da Turquia, a lira, tá? Então por quê? Porque são moedas que são pares, né? São muito parecidas com as nossas. As moedas dos emergentes se comportam juntas, tá? E se a gente vê o que a gente observa aqui, tá? Com exceção do peso mexicano, todas elas tiveram um movimento de alta, tá? Então depreciação. Real não está descolado, tá? A gente viu aqui até que a depreciação da lira e do rublo foram maiores daqui a do real. Então isso é um movimento global, tá? Esse movimento que a gente está assistindo passa dentro daquele contexto que eu venho falando, né? Pós ali quarentena e queda, né? O início da pandemia em março e em abril, né? Começou a virada, a gente viu aquele rally, a retomada das bolsas em função de todas as medidas, liquidez, juros baixos. Entretanto, a gente chegou no momento que não dá mais para o rally continuar só com esse discurso, né? E algumas coisas começaram a travar os mercados, né? Então, esse movimento, essa alta do dólar não é unicamente local, tá? Ele é meio que global e a gente está falando aqui, das moedas emergentes contra o dólar, tá? Eu vou mostrar depois o que está acontecendo também com o dólar. Esse movimento, né, quando a gente pega ele de forma geral, né, no ano para cá, o que a gente vê é um forte movimento de depreciação das moedas, né? O real é o que mais depreciou, né? Então a gente está vendo aqui, né, 40%, mas as outras também tiveram um forte movimento aqui de depreciação. Real está sim liderando essa depreciação. Tem a questão dos juros, né? A gente reduziu, se pegar o país que tinha o maior juros aqui, a maior taxa de juros nos últimos anos sempre foi o Brasil e ele fez uma redução forte, né? Então essa queda no carrego aí impacta muito o investidor estrangeiro, tá? Então é o preço de ter um juros baixo, a gente está pagando aqui na moeda, tá? Mas é um movimento global, não é local. Mais uma vez eu estou trazendo isso aqui, né? Porque durante a pandemia muita gente ficava desesperado. Vamos olhar no contexto global. O que está acontecendo? O que está acontecendo com os países emergentes? E se a gente está muito descolado deles, tá? E aqui não está tendo, por enquanto nesse mês aqui, a gente não vê nenhum grande descolamento. E quando a gente olha para o lado do dólar, tá? Então o DXY é nada mais do que o dólar contra moedas do mundo, tá? Uma cesta de moedas, a gente está falando de moedas fortes, tá? Então a gente está falando aqui praticamente de euro, um pouco de franco suíço, ien, mas o que a gente vê é que o dólar perdeu força também. Então, essas moedas, as nossas moedas aqui, né, o Brasil e os emergentes estão se desvalorizando contra o dólar, né, mas o dólar no diferencial também está perdendo valor em relação às moedas fortes, né? A gente tem que sempre ter na cabeça nossa as moedas dos desenvolvidos versus as dos emergentes. Então, no relativo, o dólar perde em função da expansão monetária que eles estão fazendo lá. A gente viu um repiquezinho aqui na última semana, mas esse movimento aqui está acontecendo lá. Então não é, quando muita gente fala, né, o dólar está enfraquecendo, mas está enfraquecendo em relação a moedas fortes, não as nossas moedas, tá? Então a tendência do dólar, eu venho falando aqui desde o início da pandemia, é continuar depreciando, ele vai continuar num nível alto. Esse dólar alto veio para ficar porque ele é o preço da nossa taxa básica de juros baixa, tá? E por isso é importante ter ações dolarizadas na carteira. Já fiz vários vídeos falando sobre isso, vou deixar até no final desse vídeo. E do lado das bolsas, né? Então o que a gente viu aqui? Uma queda, né? Então se pegar setembro foi um mês de queda
para as bolsas, para o Ibovespa, né? Muita gente se assustou, né? O Ibovespa chegou nos 105 mil pontos, bateu 94 e agora estamos entrando em crise de novo, o que está acontecendo? Foi um movimento de ressaca, de realização normal, né? Dentro de tudo que aconteceu. E se a gente olha dentro do contexto global, né? Então vou pegar aqui o que está acontecendo com o Ibovespa versus os países desenvolvidos, tá? Principalmente os Estados Unidos. Peguei do dia 1 de setembro ao fechamento de hoje, 1 de outubro, e o que a gente vê, nossa bolsa caindo 6,5%, S&P 4%, a Nasdaq caindo 5,7%, Dow Jones 2,9% e a bolsa da China 5,6%, tá? Então tem grandes diferenças aqui, tá caindo um pouquinho mais, mas nada descolado, né? Não é 20 contra 6, é 6,5 contra 5 aqui de média, tá? Então tem um movimento global aqui acontecendo que não é puramente no nosso mercado. Quando a gente olha para os emergentes, tá? Tem alguma diferencinha? Eu peguei aqui a MOEX é a bolsa da Rússia, MaxBall é México, tá? Então elas caíram um pouco menos, mas também caíram. Então a gente está dentro do movimento global e está inserido naquele ponto que eu falei para vocês, né? Juros baixos, os programas, liquidez impulsionaram as bolsas, né? A gente teve um rally forte até quase agosto, né? Agora a gente começa a olhar para frente, né? E o para frente é retomada, que é importante, e esses dados a gente vai monitorar mês a mês. E aqui a retomada está acontecendo, né? Acho que a política monetária está fazendo efeito, né? O único grau de liberdade que a gente tinha forte era na política monetária, a gente conseguiu reduzir bem os juros, e isso está tendo um efeito na economia que é assustador, né? As coisas estão retomando, principalmente em alguns setores. Entretanto, existem alguns pontos que a gente tem que monitorar daqui para frente, que podem trazer um pouco de estresse para o mercado. Um deles é nos Estados Unidos as eleições. Então a gente tem uma eleição importantíssima lá, que pode ter um impacto grande no mercado, né? Independentemente dos ganhador e vencedor, o ponto principal é Trump perder e não aceitar, tá? Já falei isso aqui discutindo uma live, inclusive, que aí a gente pode entrar num movimento de judicialização, isso demorar 1, 2 meses, e a gente vê a economia americana parada por 1 ou 2 meses. E isso pode trazer um estresse para o investidor, para os mercados globais como um todo, né? Porque parar os Estados Unidos por 1, 2 meses, isso tem um impacto forte, tá? Então esse é um dos principais pontos de atenção na minha visão aqui, que pode trazer um pouco de mau humor aqui para o mercado. A gente tem mais algumas coisas que a gente tem que continuar monitorando, né? Aqui no nosso mercado, as reformas não estão andando, né? A gente precisa fazer essas reformas andarem. Destravar as reformas administrativas, tributárias, isso é driver para impulsionar nossa bolsa, tá? Então aí a gente pode entrar num ciclo positivo de Bovespa, né? Até se descolando do mercado como um todo, se a gente tiver uma agenda aqui de fato de aprovação de reformas, tá? Então esse é um ponto importante para a gente monitorar, que é mais um plus, né? A gente tem um problema fiscal, sim, o mundo inteiro tem um problema fiscal, mas se essas reformas andarem, isso aqui ajuda muito o nosso mercado. E do outro ponto importante que eu trouxe aqui no vídeo recente também é a inflação. A inflação é um dos pontos, acho que é o ponto principal para o investidor monitorar mês a mês, tá? O IPCA principalmente, porque a inflação baixa, né, ou pelo menos algumas classes, né, de inflação ali, como alimentos, não pode explodir demais, não pode explodir, né, porque isso pode impactar a política monetária, né? Se a gente tiver algum momento uma inflação meio que descontrolando em alguma das classes, né, seja principalmente de alimentos, e o Banco Central tiver que fazer um movimento de aumento de juros, isso pode ter um impacto fortíssimo na nossa bolsa, né? E na economia real como um todo, né? Os juros baixos é o que está, de fato, fomentando a retomada econômica, é o que está mudando o mercado financeiro local, né? No Brasil, as pessoas nunca viveram com juros tão baixos, isso está estimulando migração para a economia real, de fato, para ativos de risco, isso tudo é positivo, só que o que permite isso é a inflação, tá? Então a inflação é um dos principais pontos para a gente monitorar. Então esses pontos são os principais pontos que a gente deve monitorar aqui no último trimestre do ano aqui. E como eu venho falando, né, a gente está agora no momento, né, que é muito mais stock picking, é achar as ações corretas do que puramente comprar a bolsa e achar que tudo vai subir. Agora não é mais aquele saco de gato que era em abril, que você podia comprar qualquer coisa ruim que subia. Agora é olhar para as melhores e conseguir tirar boas empresas, né, se posicionar bem aqui diante desse cenário aqui, que pode ter um pouco de volatilidade no final do ano
nesse final de ano, né? Então é isso, pessoal. Esses pontos aqui que eu tenho recebido muitas perguntas nos últimos dias, trouxe para vocês. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima.